Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui para trazer mais uma reflexão bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Hoje são quarta-feira, 17 já do mês 3 de março de 2021. Aqui a pessoa do pastor Edson, da obra missionária para todos, Construindo Shalom, Conexão Manaus, Brasil. E é com muita satisfação que todos os dias eu trago uma reflexão neste canal. E eu estou falando sobre a questão as profecias bíblicas e o crente, ou o crente e as profecias bíblicas, voltado ao fim dos tempos. Ao fim do tempo, alguns falam o fim do mundo, mas para chegar no ponto crucial que eu quero trazer nas reflexões, eu estou fazendo trazendo uma introdução à profecia bíblica. E aí eu fiz uma pergunta na reflexão anterior: a escritura profética é confiável? E aí eu trouxe uma pequena introdução voltado a este assunto. A profecia bíblica é confiável? E aí eu falei nessa reflexão, nessa introdução, que é confiável sim, porque foi Deus que usou o homem na terra para escrever essa escritura. As escrituras sagradas foi o homem que escreveu por intermédio do Espírito Santo, como eu falei. Então, a escritura profética, ela é confiável. Ela é confiável com certeza. E ela é segura. Você pode confiar que é muito segura. E para isso, nós vemos aqui até uma referência bíblica que o próprio Davi afirma, em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Então você vê que como ela é confiável. Já um dos homens do Antigo Testamento, o salmista Davi, Deus usando ele, e usou ele para escrever alguns salmos. Então vê que a coisa é tão poderosa que Deus usou aí uns 40 homens para escrever a Bíblia. E eles escreveram não aquilo que eles queriam escrever, mas escreveram aquilo que foi recebido do Espírito Santo para escrever. Há uma diferença daquilo que você quer escrever por si próprio ou aquilo que você quer escrever por intermédio do Espírito Santo. Então, só existe uma inspiração. Não existe mais inspiração mais da questão das Escrituras Sagradas, porque ela já foi compilada, já foi canalizada. Então não tem essa conversa de querer acrescentar mais nada na palavra de Deus. A própria Bíblia fala que é como se existe um cadeado no começo e no fim. Você não pode acrescentar e nem você pode tirar, porque se você acrescentar ou tirar algo da escritura profética, com certeza você vai estar amaldiçoado. Você vai ser uma pessoa amaldiçoada, fora dos propósitos da salvação do Senhor. Então, o meu conselho é que você não acrescente e nem tire de maneira nenhuma. Você pode ter seus pensamentos, você pode ter as suas ideias relacionadas às reflexões que você traz, uma mensagem, um sermão. Você tem a liberdade de expressar aquilo que o Espírito Santo de Deus te traz na sua mente e transporta para o seu coração e depois sai pelos seus lábios, para você pregar e falar. Mas não pode contradizer
a própria palavra de Deus, não pode contradizer a palavra profética, né? É por isso que eu estou trazendo essa pequena introdução. E aqui até o apóstolo Paulo também, ele afirma essa veracidade. Ele confirma também que é confiável a escritura profética. Nós vemos aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, 16 a 17, onde o apóstolo Paulo fala: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, nós vemos aqui que até o apóstolo Paulo, ele confirma a veracidade da palavra de Deus, ou seja, em outras palavras, ele confirma que é confiável a escritura profética, né? Então, quando nós falamos de profecias, aqui nós estamos falando de profecias bíblicas. Existe outros tipos de profecia, que é quando Deus usa um vaso, Deus usa, não vamos dizer assim um profeta, porque o ministério de profeta foi até João Batista. Hoje aí alguns se denominam, eu sou profeta. Não existe mais profetas. Profeta acabou. A era de profeta acabou. Profeta só foi até a João Batista. E João Batista para cá não existe mais profeta. Mas alguns se denominam como profeta. Não, você é um vaso. Você é uma pessoa que Deus vai te usar para trazer uma mensagem. Deus pode usar qualquer pessoa para trazer uma mensagem. Então, existe também a profecia voltada a essa questão. Mas muitos misturam a situação, né? Eles deixam de estudar as profecias bíblicas, aquilo que já está escrito, para viver de profetada, né? E viver em casa é como seja um adivinho, é como seja um bruxo evangélico, né? Mais ou menos assim, como seja um pai de santo aí, alguma coisa voltar assim. Então Deus ele usa, mas nós devemos ter um equilíbrio, porque a gente vê por aí que muitos ministérios, a pessoa já tem até um ministério, ele já tem um ganha-pão dele, sai em casa profetizando, ele vive o dia todo, vai na casa de um, visita, vai lá, profetiza casamento, profetiza carro, profetiza casa, profetiza tanta coisa. Você vê numa reflexão que a pessoa está trazendo, a gente vê aí umas lives da vida, que muitas vezes a pessoa que está trazendo aquela mensagem diz que é tanta revelação que chega aí você revelar aí de 30 a 40 pessoas. Aí você pensa assim, para que tudo isso, né? Deus não vai estar perdendo tempo revelando vida de ninguém, um após o outro, não. A revelação maior é a palavra de Deus, né? É claro que Deus usa, mas a gente vê que perde o equilíbrio da coisa. É como aquela pessoa quer se amostrar, a pessoa quer dizer que é o bambambam, para trazer audiência, para trazer no seu canal muita gente inscrita. E sabemos que Deus está de olho naqueles que verdadeiramente traz a palavra de Deus. Por que muitos não querem falar sobre relacionado à questão de mensagem de últimos dias, últimos tempos, voltada a Apocalipse, voltada a Daniel, voltada a Ezequiel, voltada aos profetas maiores, os profetas menores? Por quê? Porque não vai chamar muita atenção, porque nós estamos dentro de uma era que o crente não tem aquele desejo de ir para o céu, não. O crente não tem o desejo de ser arrebatado, não. A terra para ele está tão maravilhosa que quando você fala de céu para ele fala, ele dá aquele sotaque. Céu? O que? Céu? Quer dizer, aceitou Jesus, está dentro de uma igreja congregando, mas quando você fala assim, irmão, Jesus está voltando, o que? Irmão, nós vamos ser arrebatados, o que?
irmão, um dia nós vamos morar no céu. O quê? Não, tá bom demais aqui. Então você vê que o próprio crente, que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, não tem o desejo de morar nos céus. Não tem. Fala de arrebatamento, cai fora. Você prepara um sermão sobre arrebatamento, que você vai ver quantas pessoas vão aparecer nesse sermão. Prepara no culto de doutrina. Não aparece ninguém para o culto de doutrina. Vamos para a escola bíblica dominical, aos domingos. Prepara aí sobre o arrebatamento. São poucas pessoas que querem vir ouvir sobre o arrebatamento. Enfim, em todos os sentidos, o crente não sente vontade de ouvir mensagem voltada ao arrebatamento, voltado à questão do céu. Por isso que eu estou trazendo esse assunto e refrisei lá no início de 5 princípios que não tem para onde a gente fugir. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente está ouvindo por aí. Qual foi os princípios que eu falei? 5 princípios que já está escrito na Bíblia. São palavras proféticas, são profecias, são algo que já está escrito, não tem quem vai mudar. Então eu falei sobre a questão do arrebatamento. Quem é que vai mudar o princípio do arrebatamento que está escrito na palavra de Deus, está escrito nas Escrituras? Quem vai mudar? Não tem quem mude. O arrebatamento ele vai acontecer. E aí precisa que os crentes o quê? Se preparem para este dia do arrebatamento. E muitos não estão preparados e nem querem se preparar para a questão do arrebatamento. São um princípio que vai acontecer. Então, se você for arrebatado, se você estiver preparado para ser arrebatado, como está lá escrito no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, que não me fala a memória, lá está escrito relacionado ao arrebatamento. E tem muitas outras. Então, o arrebatamento da igreja é uma coisa. A segunda vinda de Jesus já é outra coisa diferente. Então a gente tem que entender. Jesus está voltando? Tá, mas ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Depois tem outra volta que ele vai voltar, mais relacionada ao juízo sobre a terra. Então, primeiro ele arrebata a sua igreja. Nós somos igreja. E uma coisa que nós temos que perceber, que jamais Jesus vai massacrar a sua igreja. Jamais Jesus vai trazer juízo sobre a sua igreja. Ele traz uma correção, traz a questão de colocar a sua igreja em prumo, mas não no sentido que a gente vê por aí, pessoas que se denominam profeta, porque profeta não existe mais profeta. Que o profeta de Deus vai falar em tal lugar, que o profeta de Deus falou isso. Não existe mais ministério de profeta. A gente sabe muito bem disso. O ministério de profeta foi até João Batista. Acabou o ministério de profeta. Eu sou apóstolo. Não existe ministério de apóstolo. O apóstolo acabou também, não tem ministério de apóstolo. Então a gente vê tanta bobagem por aí. Apóstolo, profeta. Então nós sabemos que a única coisa que nós conhecemos, e todo mundo sabe disso, que vamos lá, os que foi chamado para o diaconato, o presbitério, o evangelista, o pastor, o bispo. Mas, eu sou discípulo. Acabou isso, pô. Eu sou apóstolo. Eu sou reverendo. Então são coisas que a gente sabe que é só vaidade do homem. É a pura vaidade. Então não tem como a gente fugir à realidade das coisas. Temos que falar sobre o arrebatamento, sim. Todos os líderes de suas igrejas, todos os pastores das suas igrejas têm que falar sobre o arrebatamento, para que seus membros não venham entrar dentro desses grupos de seitas. Eu estou aqui no setor de Manaus, mas Manaus é um lugar maravilhoso, mas tem muita mistura, É muita mistura. O povo, para se sustentar nesse lugar em Jesus Cristo, é uma trabalheira, porque tem muita mistura mesmo. Você vê que quando chega aquele período
da questão do boi, aqui, a festa do boi aí, rapaz, tem muitos crentes que larga de servir a Jesus naquele percurso para ir dançar o boi, para se sacudir lá com o boi. Aí fica difícil, né, adorar o boi e adorar ao leão da tribo de Judá. Ou você é com um leão da tribo de Judá, ou você é com boi. Mas você não pode ter o boi e o leão ao mesmo tempo. Você não pode ter Jesus e o boi ao mesmo tempo. Então são coisas que os pastores têm que ensinar. Ah, mas é cultura. A cultura pagã não faz parte da cultura de um nascido de novo. Se você é nascido pelo Espírito Santo de Deus, se você aceitou Jesus, você é lavado e remido no sangue do Cordeiro, você não pode mais estar com o negócio de adorar boi. Você não pode estar mais lá dançando na festa do boi. Não pode. Esquece o boi. Agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Mesmo que você nasceu dentro desta cultura, mas a cultura é uma cultura pagã. É uma cultura que não pertence a você. Não tem como. É só você usar o raciocínio. Como que você é crente em Jesus Cristo e vai dançar o boi? E vai lá estar nos pés do boi, beijando o boi? Não tem sentido. Então são coisas que eu estou citando aqui para você entender que tem muitas pessoas que precisam ser ensinadas. Precisa ser disciplinado relacionado a isso. E aí por isso que eu estou falando sobre os princípios. Arrebatamento, não tem como você fugir do arrebatamento, tem que acontecer. Ah, você não quer ir para o céu? É problema seu. Mas eu como pastor, outros como pastor, tem que orientar o povo relacionado à questão do céu. Existe um céu e é lá aonde nós vamos morar. Existe um grupo de pessoas aí que não tem o que fazer, os TJ da vida, que não querem ir para o céu. Para eles só vão para o céu 144 mil pessoas. Olha como o céu para eles são pequenos. Olha como o evangelho que eles pregam é tão pequeno. Olha como a escritura profética que eles pregam é tão pequeno. Os TJ, existem muitos, milhares e milhares de TJ. E já pensou que dentro do grupo dos TJ só vai ser salvo 144 mil? Estão perdidos. Eu já falei para eles algumas vezes, quando eu toco com esse povo. Então você não pode cair no golpe de Satanás, no engano do inimigo, de maneira nenhuma. Por isso que eu falei relacionado ao arrebatamento. Após o arrebatamento, quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos ter o tribunal, né, que é a igreja no céu, e as bordas do Cordeiro. Aí depois, quando estiver acontecendo tudo isso lá no céu, o que está acontecendo aqui na terra? Está acontecendo a tribulação, a grande tribulação, o anticristo tomando conta da terra com a sua apostasia. E aí depois da tribulação, aí vem o juízo final sobre as nações, sobre os judeus. Aí, por último, que vem o milênio, que é a restauração da terra, do céu e a terra total. Então, existe coisa que não dá para a gente querer ignorar e dizer que não existe. Então, quando a gente vê profecias por aí, pessoas profetizando, que Deus vai sair matando aí todo mundo, olha, vá para a Bíblia, viu? Vá para as Escrituras Sagradas para que você não venha estar ouvindo esse tipo de mensagem. Deus não tem necessidade de estar levantando profeta, como diz profeta, não existe mais profeta, ou existe ele levantando um homem de Deus, como diz o termo, para estar matando aí todo mundo. Deus mandou eu chegar em tal igreja e vou matar os pastores, tudo que tem por aí. Por mais que os pastores estejam errados, os pastores estejam em pecado, os pastores estejam em adultério, estejam em situações assim, Deus ele vai falar diretamente com a pessoa. Precisa Deus estar mandando recado. Para que recado? Se ele pode falar diretamente com a pessoa. Então Deus usa os vasos para transmitir uma mensagem, mas a pessoa sente quando aquela mensagem vem do Senhor, aquela alerta, assim, é diferente. E hoje a gente vê
misericórdia, que o sangue de Jesus tem poder sobre nossas vidas, e levanta essas pessoas na mídia, levanta essas pessoas nas redes sociais, e aí com essas mensagens para nos apavorar, e fica muito difícil. Se Deus levantar, como diz eles, profeta, e sair matando todo mundo por aí, essa não é a missão do Senhor, matar ninguém, destruir ninguém, né? O Deus, a própria palavra de Deus fala que ele se alegra quando uma pessoa se converte a Jesus Cristo. Não é o ministério de Jesus sair matando, passando a espada, mas uns falam, o anjo desceu, vai passar a espada. Que passar a espada, rapaz? Deus não precisa massacrar ninguém para aceitar ele, não. Por isso que existe a livre escolha, por isso que existe o livre-arbítrio, como diz alguns teólogos, o livre-arbítrio, outros já falam livre escolha, mas tem uma escolha, o homem tem que escolher. Não é Deus que vai lá e te escolher, no sentido assim, como tem muitos que falam assim, todo mundo já está predestinado a ser salvo, então você não precisa aceitar Jesus, é Ele quem vai te aceitar, porque você já está predestinado, você já está salvo mesmo da fundação do mundo. Não dá para acreditar nessas coisas. Então você tem que ter uma escolha que fosse dessa forma. Deus tinha feito o homem como um robô. Você era um robô. Você tinha que aceitar Jesus na força, na porrada, na pressão. Deus pode até usar os seus meios para dar uma rosto na pessoa ali, trazer um alerta, mas não nesse sentido de querer arrebentar a pessoa todinha, matar a pessoa, rachar a pessoa todinha, quebrar, esmagalhar a pessoa, para poder a pessoa aceitar Jesus ou ser salvo. Deus não tem a intenção de levar ninguém para o inferno. O próprio Jesus não tem o prazer de levar ninguém para o inferno. O inferno foi criado para Satanás e os seus demônios e os falsos profetas, os falsos profetas. Se existe profeta, beleza. Se vamos por esse meio e você quer ser profeta e existe ainda o ministério de profeta, vamos classificar que todos esses falsos profetas, a Bíblia fala que está reservado o seu lugar. Então nós temos que ter muito cuidado. Olha, eu nasci na Assembleia de Deus, no Ministério de Madureira, eu passei muitos anos na Madureira, né? E hoje eu tenho os mesmos princípios assembleianos, ensino a palavra de Deus, não mudei quase nada, mas tem muitas coisas que não dá para engolir, não. Sou pentecostal, batizado com o Espírito Santo de Deus, mas a gente tem que ter equilíbrio, porque a gente vê tanta bobagem por aí que foge o sentido da palavra, foge a realidade, e aí fica difícil para muitos novos convertidos se firmarem em Jesus, já ouvindo bobagem, já ouvindo besterola por aí, tanta besterola que a gente ouve por aí, tanta coisa besta. Então vamos voltar para as Escrituras, ensinar o povo que existe um céu maravilhoso, que está à espera de todos aqueles que aceitaram Jesus. Existe um arrebatamento, que o povo vão ser arrebatados em nome de Jesus, e após o arrebatamento, esse tribunal que é honrando a igreja, que é as bordas do Cordeiro, e depois vem a grande tribulação, a grande tribulação, e depois o juízo final, e por último o milênio, que é a restauração do céu e a terra. Então não tem como a gente fugir. Por isso que eu estou trazendo essa pequena introdução voltado à questão da veracidade da profecia bíblica. É confiável a escritura profética, é confiável? É confiável, sim. O salmista afirmou, Davi afirmou. Então nós vemos que a própria palavra já afirma que nós temos que confiar na palavra. Se você não confiar nas escrituras sagradas, fica difícil para você acreditar no arrebatamento da igreja. Fica difícil você acreditar que existe um céu maravilhoso que está à nossa espera, uma morada poderosa, uma morada maravilhosa. Então temos que sossegar a cabeça, temos que estar com o nosso coração calmo perante esse tempo tão difícil que nós estamos, que é esse momento aí do vírus, do coronavírus, que muitos estão aproveitando esse momento, uns para roubar,
uns para se corromper e outros para trazer mensagem profética de destruição sobre a igreja, sobre muitos. E até já vi um afirmando que o coronavírus foi até o próprio Deus que criou o coronavírus. Foi ele que criou esse coronavírus e está massacrando a terra, está trazendo um juízo sobre a terra. Olha, me perdoe, meu irmão, mas eu não creio nesse ponto de vista, não. Eu até já falei em algumas reflexões minhas, eu não creio que o coronavírus foi Deus que criou para disciplinar o homem, não. Para estar ensinando o homem, não. Matando tanta gente inocente por aí, levando para o inferno, porque aqueles que não aceitaram Jesus, como é que fica a situação? Então eu não creio nesse ponto de vista, não. Eu creio que o homem pode ter criado esse vírus aí no laboratório da vida, né? Ou as circunstâncias da vida mesmo, no sentido natural das coisas, pode ter surgido essa doença aí, e aí Deus pode estar até permitindo para que por intermédio do coronavírus venha a ter uma correção ou um alerta ao ser humano na face da terra, no sentido que Deus pode estar usando nesse sentido para trazer um alerta para o homem, para ver que o homem ele não é infalível, né? O homem ele é limitado, ele não está no controle de tudo. Por mais sábio que ele seja, existe uma soberania por cima de tudo isso, que é o próprio Deus que criou o céu e a terra e criou o próprio ser humano. Então há uma limitação para o homem. Todas as revelações que vêm dentro da mente dos cientistas é Deus que permite. Todas as revelações que vêm dentro da medicina é Deus que permite. Deus é quem permite toda a revelação que vem sobre o ser humano para criar um remédio, né? Criar uma vacina, trazer os meios para poder a gente sobreviver nessa terra. Se Deus não abrisse espaço na mente do homem para ele descobrir, não descobre de jeito nenhum. Então há essa questão da vaidade do homem. O homem se envaidece achando que por si próprio ele tem essa sabedoria, porque não tem, é Deus que permite. Deus é quem traz ao homem. Se criou aí a vacina já para a gente ser vacinado, é porque Deus permitiu, Deus trouxe o entendimento na mente dos cientistas da medicina para trazer. Mas se Deus não abrisse, como que seria? Então a gente vê que tudo há um equilíbrio e é confiável a escritura profética. Estou fazendo esse fechamento aqui para você entender, e depois eu vou entrar na questão do arrebatamento. O primeiro princípio, que é o arrebatamento, trazer alguns assuntos sobre o arrebatamento e assim sucessivamente. Então você que é crente em Jesus Cristo, procure estudar. Tem muito material voltado à questão dos últimos tempos, tem muito material voltado ao arrebatamento. Buscam as pasteleiras das livrarias evangélicas, tá cheio de assunto dessa forma. Você vai no site aí, tem muitos sites que já te entregam material em casa para você estudar. Então se você não está tendo acesso a esse material, procure ter acesso a um material bom, confiável. Tem aí a CPAD, que é Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que tem material bom voltado à questão dos últimos tempos. Você que é assembleano, vai lá. A CPAD aqui em Manaus, vai lá na CPAD. Você que mora em Brasília, em outro setor, tem CPAD, e tem outras livrarias boas que você pode comprar um material confiável para você estudar relacionado à questão do fim do tempo, na questão das profecias bíblicas, para que você não venha estar ouvindo profecias por aí, ou profetada por aí, que não tem nada a ver. Deus usa, mas a gente tem que ver que tem que ter equilíbrio, para que a gente não venha estar todo mundo dentro de uma situação de desespero, todo mundo desesperado, como não existe uma bússola para nos orientar, que é a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, que Deus deixou para estar nos orientando, que está conosco. Então não tem momento, não tem precisão que o verdadeiro crente está em desespero, desesperado, apavorado, com medo disso, com medo não. Aquieta o teu coração, porque Deus está no controle. Deus deixou as escrituras proféticas, que é a palavra de Deus. Cai para dentro, vai estudar, né? Você muitas vezes, não sei nem quanto tempo você pegou na Bíblia para ler,
Você muitas vezes passa o dia todo na rede social, pega um celular, pega um tablet, passa aí 2, 3, 4, 5 horas em frente a um computador, com o celular na mão, teclando. Pega a Bíblia, né? Vai para a Bíblia, se aprofunda na palavra de Deus, que aí você vai ter paz na sua vida. Tá bom? Que Deus abençoe. Shalom. Até a próxima reflexão.